Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Greg e hoje estou com um assunto importante em que pedirei da ajuda de vocês tanto para, após esse vídeo, compartilhar com os colegas de vocês, com os conhecidos de vocês que fizeram também o processo seletivo do vestibular do segundo semestre de 2020, tá? Onde o processo de seleção foi através de análise histórica escolar, tá? E esse conteúdo reúne um pouco mais de informação, o porquê disto se tornou um problema e para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, se precaver caso isso venha acontecer novamente. Primeiramente, preciso me apresentar para que eu possa fazer a explicação completa, né, dos pontos que a gente vai discutir dentro do teor deste vídeo. Meu nome é Gregório, eu sou especialista nos vestibulares da FATEC, tá? Também por ter sido aluno da instituição por 2 vezes, já ter tentado vestibular por outras tantas vezes, ter sido também aluno egresso das ETECs, tá? Então acho que eu tenho um pouquinho para falar sobre esse assunto, né? Até porque eu acompanho o vestibular com uma frequência interessante, né? Então a gente sabe um pouquinho dos detalhes que acontecem nos bastidores do vestibular, na preparação. E hoje eu vou comentar com vocês o porquê que o processo seletivo do segundo semestre de 2020, onde foi optado por uma análise histórica escolar, foi uma escolha errada por parte do Centro Paula Souza e perigosa ao mesmo tempo, tá? Também sou idealizador da plataforma Calculadora FATEC e do blog FATEC Club, tá? Onde nós temos conteúdos semanais para o público que tem interesse no vestibular da FATEC, tá? Com dicas, com conteúdo, tanto para aluno como para candidato. Tá? Então visite lá no seu material. Para que a gente possa fazer essa discussão de uma maneira melhor, preciso fazer uma breve colocação aqui do que aconteceu esse semestre, né? Obviamente não carece de muitas informações, mas caso alguém esteja vendo esse vídeo, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, não perca os detalhes do porquê disso se tornou tão importante nessa ocasião, tá? O vestibular da FATEC, segundo semestre de 2020, como todos os outros vestibulares da FATEC, ele ia ocorrer de maneira que nós estamos acostumados, trazer uma prova de 54 questões, mais uma proposta de redação. Porém, devido à pandemia que afetou não só a FATEC em si, mas todas as empresas, todas as companhias, todas as pessoas, né, a nossa vida mudou perante a pandemia coronavírus, o vestibular da FATEC teve que repensar como seria feito o processo de seleção para o vestibular do segundo semestre de 2020. Que fique claro nesse bate-papo aqui que nós entendemos que não seria possível acontecer de uma prova de uma forma tradicionalmente feita, em que a convocação das pessoas para se deslocar em uma escola para fazer as provas, né, devido à aglomeração que iria acontecer e ocasionando um risco de contaminação de pessoas. Então, foi acertado, sim, não tinha condições do Centro Paula Souza oferecer uma prova nos moldes que nós estamos acostumados, tá? Mas o que a gente vai discutir aqui, será que o modelo escolhido pelo Centro Paula Souza foi o melhor? Né? Será que teve bastante gente que foi prejudicada por esse modelo? Então, é isso que nós vamos levantar essa questão, tá? Então, para que faça uma observação válida. Então, aqui eu traço uma timeline, tá, de alguns acontecimentos que antecederam ou que aconteceram quando o vestibular da FATEC estava em período de ser realizado. Então, no dia 11/3, quando o problema do coronavírus começa a se alastrar, né, sai do raio da China e passa aí para outros países, outros continentes, a OMS classifica a doença coronavírus como uma pandemia, né? Então emite um alerta global para que todos os países comecem a adotar medidas de segurança para evitar a propagação da doença. Porém, a doença tem um nível de contaminação alto, né? Chegou no Brasil muito rápido, já estava no Brasil na verdade, né? Nesse momento já tinha casos aqui no Brasil, que depois foram constatados, e se alastrou, né? Então, no dia 11/3, a OMS categorizou o coronavírus como uma pandemia, tá? No dia 13/3, o Centro Paula Souza comunicou e divulgou o seu calendário previsto para o vestibular da FATEC do segundo semestre de 2020, tá? Neste momento, não houve dentro do Centro Paula Souza nenhuma medida ou nenhum questionamento acerca desse fato, né? Se iria acontecer o vestibular
mesmo com a doença, né, ou não, então não teve explicações, e pegou, inclusive eu, que estava acompanhando a situação, vendo as entrelinhas, e pegou de surpresa, falou, nossa, eles vão arriscar mesmo em fazer um vestibular, mesmo, né, que a gente já estava prevendo o que ia acontecer com a pandemia do coronavírus, né. E no dia 17/3, é confirmada a primeira morte no Brasil pelo coronavírus, infelizmente. E a partir deste momento, ali, não é no dia 17 especificamente, mas a partir desse momento, os estados e municípios começaram a entrar em medidas de isolamento para conter a rápida disseminação da doença. Então, no dia 17/3 ali, aconteceu os primeiros informes pelos estados, né, e uma semana depois já estava tudo fechado. Então, as escolas tiveram que entrar em férias, dar férias, inclusive a turma nova da FATEC teve que continuar as suas aulas de maneira remota. E no dia 7/4, nós percebendo essa dificuldade, né, até esse desânimo do aluno, se aconteceria ou não o vestibular, se eles deveriam fazer o vestibular ou não, né, pela circunstância, nós iniciamos um novo trabalho dentro da calculadora FATEC, que é um conteúdo dentro do nosso YouTube, com conteúdos gratuitos voltados para planos de estudo, né? Então, onde a gente, independente do que aconteceria no cenário de prova, né, nós estamos dando o nosso conteúdo de como o candidato deveria, naquele momento, se preparar, né, aproveitar aquele momento que ele estava mais em casa, né, com mais disponibilidade, pudesse estudar. Então, no dia 7/4, nós inauguramos a nossa primeira aula de plano de estudo. No total, foram 15. Tá? Então, vocês podem conferir todo esse material lá no canal, no nosso YouTube, beleza? Nas aulas eu comento, mas é um conteúdo atemporal. Apesar de estar objetivando o vestibular que aconteceria naquele momento, que era o segundo semestre de 2020, ele serve a qualquer momento que você estiver assistindo esse material, tá? Então, tranquilo. A exceção fica a penúltima aula, onde eu falo sobre o processo seletivo de análise histórica escolar que foi me pedido, tá bom? E aí, no dia 9/4, ou seja, 2 dias depois de a gente iniciar esse material, o Centro Paula Souza oficializou o cancelamento daquele primeiro calendário. Instaurou-se um silêncio, não sabia-se o que aconteceria a partir de então. É compreensível também, porque teria que ser planejado, nenhuma outra iniciativa estudantil estava se movimentando, estava todo mundo aguardando medidas, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então é compreensível, mas passou-se 2 meses para que fosse feito um planejamento por parte do Centro Paula Souza se haveria ou não o processo seletivo do segundo semestre de 2020. E, de novo, acertadamente, o vestibular da FATEC aconteceu, né? Então, eu fiquei feliz que mesmo não sendo possível uma prova, eles encontrassem um meio para selecionar. Nós, da calculadora, aos nossos alunos, nós estamos conversando algumas possibilidades, né? Prova digital, prova online, né? O meio que fizesse uma seleção dessa maneira, usar talvez as notas do Enem, dos 3 últimos Enem, 5 últimos anos do Enem, para que pudesse contemplar mais alunos, ou até mesmo o análise histórica escolar, que a gente tinha feito essa validação, inclusive. A única diferença da nossa análise, que a gente estava propondo para a análise que aconteceu, é que de fato aconteceria-se uma análise, né? Quando a gente fala de análise, a gente fala de várias informações e você começa a interpretar aquilo ali para tomar medidas e mensurar se aquilo é cabível ou não, né? Ou no caso do vestibular, se aquilo se aplicaria ou não. Coisa que não foi o que aconteceu no vestibular da FATEC. A gente já entra nos moldes que foi escolhido. E no dia 10/8, né? Aí nesse dia 30, houve-se esse movimento do Centro Paula Souza em falando-se que haveria o processo seletivo e seria em alguns poucos dias seria oficializado a maneira que seria feita essa escolha. E aí abriu-se as inscrições, o edital foi liberado, as pessoas começaram a se inscrever e descobriram que o modelo de seleção seria por história escolar, de fato, né? Então foi, legal. E aí quando foi ver dentro do manual do candidato como seria feita essa análise, é que aí a gente ficou muito preocupado. Inclusive, nesse meio tempo, eu adaptei uma ferramenta para a calculadora FATEC, né? Quem visita, quem conhece a calculadora FATEC sabe do que eu estou falando. Nós criamos uma ferramenta adaptada para esse mesmo edital, tá? Então vocês poderiam, aluno, né, ter consultado essa ferramenta para estimar antes que o vestibular tivesse suas notas sendo divulgado, ou seja, soubesse fazer o cálculo ou interpretando o próprio manual do candidato. E no dia 10/8 estava marcada para acontecer a primeira convocação do vestibular da FATEC, tá? E aí uma observação, já percebendo, né, já tendo conhecimento do perigo
que foi feito esse edital, né, da maneira desastrosa que foi abordado, no dia 7/8 eu inaugurei uma segunda iniciativa, já prevendo o que aconteceria 3 dias depois, no dia 10, quanto ao resultado do vestibular. Neste momento, eu sabia que a demanda seria uma demanda explosiva, né, pelo fato de ter facilitado o ingresso na FATEC, né, de ter reduzido as taxas de inscrição. Isso foi notoriamente, a gente sabia que aconteceria, e muitos dos alunos que de fato queriam fazer o vestibular estariam disputando, e pessoas que passaram a conhecer a FATEC pela essa facilidade que foi dada, né, pelo esse jeito, é só fazer, é só pagar a inscrição que você está dentro, né? Então houve um aumento muito expressivo. A gente vai chegar nas estatísticas precisas aqui para vocês, não tem problema nenhum. E aí me preocupou-se que o vestibular ele não estava protegendo o que eu sempre preguei aqui dentro da calculadora FATEC, que a FATEC é a faculdade do povo. E aí muitos alunos que são de origem de escola pública seriam prejudicados por esse modelo escolhido, tá? A gente vai discutir também nessa narrativa aqui de vídeo, tá bom? Então foi mais ou menos esse contexto, tá? Então, como que foi o processo seletivo do segundo semestre de 2020? Foi feito por análise escolar. Eu vou colocar entre aspas, porque não foi uma análise, tá? Por quê? Porque o aluno ele seria avaliado nas notas de terceiro ano do ensino médio dele, tá? E quando a gente fala de uma análise de uma informação dessa maneira, isso não é uma análise, tá? Por quê? Porque você pegou duas informações isoladas, juntou ela, aplicou um fator multiplicador aqui que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, só foi para dar uma inflada na nota, né? Por exemplo, se o aluno tirasse 10 em matemática, 10 em português, seria 20, né? Aí eles deram uma inflada aqui na nota para que mostrasse, nossa, ó, as notas não são acima de 40. Se eles fossem querer, de fato, fazer uma simulação, um fator multiplicador aqui, o correto seria o fator multiplicador 4, tá? Porque eu já falo em outros vídeos, em outros materiais escritos dentro da FATEC Club, que a prova tem uma equivalência de 80% da nota do candidato. Então, o fator certo ali seria o fator 4, tá? Para dar a pontuação que costumeiramente é atingida pelos candidatos que são aprovados ou que são convocados, tá? Então, esse fator multiplicador aqui ficou meio estranho, tá? E aí aqui do lado aqui eu deixei a informação de onde foi tirado esses dados, tá? Tá aqui no edital, no manual do aluno, que você pode consultar. Então o aluno somava a sua nota de matemática e português, multiplicava por 2,5, tinha a sua nota, e aí verificaria se ele tinha a pontuação acrescida de afrodescendência e também de escolaridade pública. E aí que eu falo para vocês, será que isto foi o modelo mais justo? Né? Se a gente fizesse uma análise realmente precisa de um aluno da escola pública e um aluno da escola particular ou de uma escola técnica, né, pública / técnica, né, tipo as ETECs formam alunos que têm a sua prontidão também, será que ele teria conseguido desempenhar tão bem quanto o aluno da escola particular, em que a atenção dele estava exclusiva para preparação para vestibulares, que é assim a realidade de quem faz escola particular, né? Enquanto o aluno da escola pública estava preocupado em ajudar no arrimo de família, da casa, né? Trabalhar, mudar de período para ter mais tempo para trabalhar durante o dia, né? Então, acho que isso não foi pensado pela equipe pedagógica do Santo Paulo Souza. Aí fica uma crítica aqui que vale ser engrossada para que a gente possa, depois que a gente rodar essa pesquisa aqui dentro da nossa iniciativa, possa cobrar essa informação do Santo Paulo Souza, né? Porque se houver em algum outro momento algo parecido, nós tenhamos já esse estudo pronto para apresentá-los, falando assim, isso aqui não é a maneira correta de se fazer um processo seletivo. Então fica aqui nossa nota de esclarecimento, tá? Que isso aqui, nós entendemos que não era possível ocorrer o vestibular de maneira tradicional, por prova, e as pessoas se deslocando. A gente entende perfeitamente pela questão da pandemia, pela questão da necessidade de isolamento e da quarentena, né? Então nós entendemos. Só que faltou percepção de realidade educacional do nosso país. Isso foi um erro muito grave, já que nós estamos tratando de um instituto de educação, Santo Paulo Souza, tá? Então foi um erro gravíssimo em que prejudicou muitos alunos que tinham como a FATEC como um sonho, tá?
E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês, porque vocês vão entender claramente o ponto onde eu quero chegar. O que nós fizemos dentro desse período, tanto de pandemia, né, de uma maneira a favorecer a comunidade de alunos. Nós criamos um material chamado Plano de Estudo lá no nosso YouTube, são 15 aulas. Nós criamos também uma ferramenta de cálculo adaptado para esse vestibular, uma aula específica de esclarecimento para o processo seletivo, que houve muitas dúvidas, a gente trabalhou também esse tópico, e criamos um evento de preparação, já pensando no próximo vestibular da FATEC, o que vai acontecer lá no primeiro semestre de 2021, assim nós esperamos, tá? Então aqui estão os prints do que aconteceu nesse meio tempo, tá? Dos eventos. Quantas pessoas foram atraídas por esse modelo de seleção por história escolar na FATEC? 96 mil pessoas. Essa informação é oficial do Centro Paula Souza. Na verdade, eles não deram o número oficial, eles falam que é mais de 96 mil, mas depois a gente coleta certinho para que vocês saibam depois as vírgulas, tá? Mas é mais de 96 mil. E aí eu faço o seguinte exercício. Lá embaixo, lá no rodapé, a média dos anos 2015 a 2020 é 61.705 pessoas candidatos se inscrevendo no vestibular da FATEC. Tá? Essa é a estatística. E aí, se a gente tirar a diferença aqui em porcentagem, chegaremos ao expressivo 56% de aumento de demanda. Significa que 56% dessas pessoas não quer dizer que elas vieram a escolher a FATEC porque elas tinham a FATEC como um sonho, né? Então, esse é o prejuízo que pode afetar nos próximos... Olha o que eu vou falar. Nos próximos, se tiver alguém do Centro Paula escutando, né? Nos próximos 2 semestres seguintes, o que nós já cravamos também dentro do nosso blog, a questão da problemática da evasão estudantil no Centro Paula Souza. Essa torneira não vai se fechar enquanto o Centro Paula Souza não pensar ou tomar decisões que sejam assertivas, sejam coerentes com a demanda do que o vestibular se propõe, né? Nós sabemos, conhecemos muito bem o vestibular, o quão fantástica é a instituição e ela se dá o trabalho de causar um problema que vai afetá-la ainda mais na sua jornada daqui para frente. Me preocupa, né, se realmente vai ter continuidade das FATECs, né? Eu estou até antecipando esse assunto aqui, mas é um assunto que a gente já conversa internamente, né? Conversa com as pessoas, com os alunos, com os professores que a gente tem aqui dentro da calculadora FATEC, na mentoria, do perigo da FATEC deixar de existir nos próximos 5, 6 anos. Tá? Isso é um problema real, né? Se não for combatido a evasão, existe um problema do Centro Paula Souza acabar com as FATECs. Tá? Isso é incorporado, por exemplo, dentro de uma Univesp. Então, fica aqui nosso alerta, nossa mensagem quanto ao perigo de não controlar a evasão e não divulgar bem as suas informações, tá? Aqui eu tenho histórico completo da evolução das demandas de curso, tá? No último ano, eu acho que está coberto pela minha cara, 67.282 candidatos que realizaram o processo seletivo, tá? É um número muito bom, competindo por 15.485 vagas, tá? A média disso aqui dá mais ou menos 15 mil alunos também, o que é um número muito interessante, tá? E nós temos uma demanda de 4 por vaga, né? No contexto geral. Isso é interessante, é uma demanda satisfatória. Então, os cursos têm pessoas que de fato querem fazer a FATEC. O problema acontece quando os cursos que mais dependem de inscrito não têm a divulgação correta deles acontecendo de maneira satisfatória, né? Então, a gente vê um déficit, na verdade, de comunicação e de propaganda do Centro Paula Souza. Aqui tem o relatório completo, então a demanda de 61 mil, a média de 61.705 pessoas para 15.080 vagas, média, para uma demanda de 4,09. Então, se a gente fizer a conta aqui, nós tivemos nesse semestre de análise histórica escolar um aumento de 56%. Tá? Quantas dessas pessoas fizeram vestibular, né? Esse aumento representa de fato o interesse do candidato na FATEC, né? Ou só se teve essa atração, a FATEC ser um step, usar a facilidade do ingresso ali
para que ele possa entrar e depois comentar, não gostei, porque o curso tecnológico é totalmente diferente de qualquer outro curso, ele não é igual a um bacharelado, uma engenharia, uma licenciatura, ele é diferente, então tem um perfil do aluno, então eu acho que merece ser também debatido. Eu recomendo que vocês assistam as aulas que eu chamo de aulões sobre o vestibular da FATEC, lá eu falo bem claramente sobre esse ponto, tá? Do que são as estatísticas do vestibular. E aí que eu falo que esse 96 mil aqui é um falso positivo. O que me deixa mais, que me motiva ainda até fazer esse vídeo, fazer toda essa produção, trazer todo esse estudo aqui, é que houve uma comemoração interna pela equipe pedagógica do Santo Paulo Souza e também pelos professores, pela equipe docente, pela equipe diretiva do Santo Paulo Souza, das FATECs em si, até das ETECs. Nossa, a FATEC passou a ter o papel de relevância, mas não é isso que aconteceu, né? Não vamos sujar a informação. Não que a FATEC não mereça ter esse aumento de demanda, merece, a gente torce para isso, mas que aconteça de maneira, de fato, sólida, não dessa maneira que a gente está construindo em estrutura de areia. Então vamos fazer só uma pincelada aqui, eu prometo que vou fazer um vídeo só tratando sobre a realidade da educação básica, tá? A gente vai fazer um contraste entre a educação pública, técnica e também privada, para que a gente possa endossar ainda mais essa discussão e a importância desse material, tá? Então basicamente o aluno que veio da escola pública, né? Vamos fazer um geral aqui, porque de fato depois a gente pode até coletar essas informações de estudos sobre a educação de fato, tá? A gente pode autenticar o que a gente está falando aqui. As escolas públicas sofrem um problema de infraestrutura, então tem laboratórios que não tem equipamento, não tem computador, não tem microscópio, não tem incentivo à pesquisa, né? O ambiente da sala de aula é um ambiente em que não promove o protagonismo dos alunos, né? Os alunos são desmotivados internamente pela falta de professores, pela falta desses materiais, dessa infraestrutura, né? E da perspectiva que a educação pode gerar naquele aluno, porque ele está preocupado em sair daquela escola rápido e ir para o mercado de trabalho para que ele possa fazer a vida dele, né? E aí ele tem essa atenção para ajudar no arrimo familiar, então ele vai buscar um trabalho, diminuindo assim o tempo dele para estudo, né? E também o interesse dele por estudo, porque naquele momento ele precisa trabalhar, né? Então isso acontece e aí ele muda para um período noturno ali que é só para de fato cumprir as horas complementares que a escola exige, né? E aí esse aluno ele não passou, ou o foco dele não estava direcionado para um vestibular. Fora que acontece casos e casos de alunos que não tiveram professores nessas formações desses anos, né? Então, o que seria mais justo a ser aprontado pelo Santo Paulo Souza nesse modelo de seleção por histórico escolar? Seria analisar o histórico escolar, de fato, dos 3 últimos anos do ensino médio do indivíduo, né? E não o último ano do ensino médio, porque não faz sentido nenhum. Por exemplo, na minha escola, quando eu estava no ensino médio, eu não tive professor de matemática, eu não tive professor de português, eu fiquei um bimestre sem professor, né? E aquilo, consequentemente, não teve nota, e aí foi atribuída uma nota para que o aluno, em conselho de sala, para que o aluno passasse e não fosse reprovado naquela matéria por não ter professores. Isso acontece, é a realidade da escola pública, diferentemente do que acontece na escola particular, né? Então, uma escola com infraestrutura, né? Laboratórios, ferramentas para promover o aluno, louças digitais, ferramentas que promovam a aprendizado daquele aluno. O ambiente de sala é propício para que aquele aluno estude, então não só se ele estiver num período de desmotivação de estudo, ele terá colegas naquela mesma vibe de estudar, preparar para o vestibular, tá? Os professores são qualificados, os professores são motivados financeiramente, recebem melhor. Os professores que são suplentes, que em caso de desistência de um outro professor ou de falta de um professor, tem outros professores para ser chamado. Como tem mais tempo, ir para um cursinho para melhorar ainda mais sua intensidade em estudo. Eles estão focados em vestibulares. O 3º ano ainda, principalmente, né? Porque há a lavagem cerebral do vestibular. Tem mais tempo disponível e geralmente estudo no período diurno. E essas informações aqui a gente pode recolher esses boletins do Saresp e da Prova Brasil. Esse aqui é o print da tela da ferramenta que eu criei. Basicamente é isso que eu estou falando para vocês. Soma 2 notas, multiplica por 2, mais a pontuação acrescida. Aqui chegamos no nosso conteúdo da nossa discussão, que é a pesquisa de satisfação. Então, para que serve uma pesquisa de satisfação?
Aqui eu extraí do mundo dos negócios. Tá? Essa informação, pesquisa de satisfação, está oriunda de muitos estabelecimentos comerciais, né, em relação entre empresário e cliente, né, o que a gente chama de B2C, né, Business to Consumer. E aqui, para que serve uma pesquisa de satisfação? Para mensurar o que os clientes estão pensando, sentindo e comentando sobre os processos, produtos e serviços da organização. Tá? Basicamente serve para isto uma pesquisa de satisfação, para fazer essa análise do que eu estou oferecendo ao meu cliente está adequado com o que ele precisa e com o que eu quero entregar. Né? E aí você tem várias outras métricas, ferramentas, modelos para que você possa fazer uma pesquisa de satisfação. Nós adaptamos uma metodologia aqui para que a gente possa aplicar dentro dessa pesquisa do candidato do vestibular da FATEC com o Centro Paulo Souza nesse quesito. Bom? Então aqui você tem um link aí para acessar essa pesquisa. Você será direcionado a uma pesquisa no Google Forms para participar da pesquisa, tá? É uma iniciativa que eu estou encabeçando, tá? A gente pretende que realmente atinja bastante alunos que participaram do vestibular, tá? Lembrando que a gente teve uma audiência de 96 mil pessoas, tá? Então é um número alto a ser buscado de participantes. Então, se você participou do vestibular da FATEC segundo semestre de 2020, responda essa pesquisa. E aí fica a pergunta: o que faremos com essa pesquisa, tá? Primeiro que é um espaço para os candidatos que participaram se sentiram prejudicados, possam compartilhar suas experiências sobre os casos, tá? Verificar junto aos candidatos se o formato escolhido foi o mais justo para a formação da turma, também para promover discussões de uma decisão que sempre vem de cima para baixo, o menos impacto ocasiona na estrutura abaixo do Centro Paulo Souza, né? No caso aqui nossos alunos, as instituições do Centro Paulo Souza, tá? Apresentar os nossos resultados nos nossos canais oficiais, nosso blog, nosso Facebook, nosso Telegram. Tá? Então participe do nosso canal no YouTube também. Caso essa pesquisa atinja pelo menos 3 mil respostas, que é a amostra estatística razoável para que a gente possa, a partir disso, fazer uma análise completa e precisa e apresentar essas indagações ao Centro Paulo Souza, a gente possa fazer sem que tenha um ressentimento de algumas pessoas ou realmente retrata uma verdade universal. Tá? Então é isso que a gente pretende fazer. Vamos fazer isso através de e-mail, de canais de ouvidoria, e é por isso que a gente precisa dessa participação de vocês. Tá? Eu sou o responsável pela pesquisa, então aí está meu nome, tá? Onde você pode me encontrar, meu e-mail, o link da pesquisa. Eu conto com a sua colaboração para que isso faça parte cada vez mais do nosso cotidiano. Sempre que alguma coisa nos prejudicar, a gente possa intervir e tomar uma ação mais precisa para combater algo que seja injusto. Nesse momento, nós estamos iniciando essa ferramenta, mas vocês também, em outras situações, vocês podem fazer a mesma coisa. No mais, eu agradeço. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Convido você que participe do nosso canal no YouTube, participe do nosso canal no Telegram, participe dos nossos conteúdos semanais no blog, porque nós sempre estamos trazendo conteúdo novo e riquíssimo para vocês. Tá? No mais, grande abraço e até mais.